Muito bem, meus amigos. Já estudamos a parte que diz respeito à natureza hedionda e vimos que somente é considerado crime hediondo você portar ou possuir, ilegalmente arma de fogo de uso proibido, Permitido e restrito não é considerado crime hediondo, ok? Agora nós vamos ver as figuras equiparadas, tá? Previsto no artigo 16, parágrafo 1º. E lá diz que o legislador descreve vários tipos penais autônomos, sendo que cada um deles possui condutas típicas e objetos materiais próprios, tendo sido aproveitadas tão somente as penas do artigo 16, caput e seu parágrafo 2º. Tá? Não existe nenhuma exigência de que essas condutas típicas sejam relacionadas à arma de uso restrito. Para que se chegue a essa conclusão, basta notar, por exemplo, que o artigo 16, o caput, já pune com reclusão de 3 a 6 anos e multa quem fornece arma de uso restrito para qualquer outra pessoa. Qualquer relação com arma de uso restrito, pena, reclusão 3 a 6 anos. Assim, a figura do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 5, que pune com as mesmas penas quem fornece arma para criança ou adolescente, tem a evidente finalidade de abranger quem fornece arma de uso permitido para menores de 18 anos. Aliás, se as figuras desse parágrafo 1º só se referisse à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ficaria sem sentido o inciso 2, que pune quem modifica a arma de fogo para torná-la equivalente às de uso proibido ou restrito, referindo-se, obviamente, às de uso permitido, que venham a ser alteradas. De ver-se, porém, que, quando se tratar de arma de fogo de uso proibido, em uma das figuras do parágrafo 1º, a pena será maior, ou seja, aquela prevista no parágrafo 2º, conforme consta expressamente deste dispositivo. Agora perceba, que interessante, a supressão ou alteração de marca ou numeração. Vamos trabalhar e comentar esses artigos, tá? O artigo 16, parágrafo 1º, no que diz respeito à supressão ou alteração de marca ou numeração. O artigo 16, parágrafo 1º, fala que nas mesmas penas incorre quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer outro sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Que pena é essa? Artigo 16, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Bom, se tratar de arma de fogo de uso proibido, aí vai ser de 4 a 12 anos, tá? De reclusão. Então, vai incorrer nessa pena de 4 a 12 anos de reclusão, sem a previsão de multa, tá bom? Então, vai incorrer nessa pena, ok? Vamos lá. Probleminha técnico. Então, se for de uso, arma de fogo, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a pena é de 3 a 6 anos e multa. Então, nessas mesmas penas incorre quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Esse dispositivo pune o responsável pela supressão, ou seja, a eliminação completa, ou alteração, ou seja, a mudança da marca ou numeração. Assim, quando existir prova de que o réu foi o autor da supressão, responderá por tal delito. Mas se não tiver sido ele o autor da adulteração, a posse ou porte da arma com numeração suprimida ou alterada tipificará a conduta do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4 do mesmo estatuto. Veja, o bem jurídico tutelado é a veracidade do cadastro das armas no SINARMA, e o crime pode ser cometido por qualquer pessoa. Perceba, a modificação de característica da arma. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então, você tem ali uma arma de fogo de uso permitido, você quer transformá-la, torná-la equivalente ali à potência da arma de fogo de uso proibido, 1620 joules a mais, é a arma de fogo de uso proibido restrito. Então, para a finalidade de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. É comum a conduta de cerrar o cano de uma espingarda, tornando maior o seu potencial lesivo. O dispositivo em análise pune o autor da modificação. Qualquer outra pessoa que porte a arma já modificada estará incursa no artigo 16 caput, porte de arma de fogo de uso restrito.
tendo em vista a redação dada ao artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento, é a Lei 13.964 de 2019, caso a modificação faça a arma tornar-se equivalente a uma de uso proibido, a pena será aquela do parágrafo 2º, 4 a 12 anos. O artigo 16, parágrafo 2º, diz que você portar ou possuir arma de fogo, né, de uso proibido, a pena de 4 a 12 anos. Ok? 4 a 12 anos. Então, na segunda figura, o agente altera as características da arma para, por exemplo, evitar que o exame de confronto balístico tenha resultado positivo. Então, pela redação legal, o delito se caracteriza. Então, na segunda figura, né, 4 a 12 anos, o agente altera as características da arma para, por exemplo, evitar que o exame de confronto balístico tenha resultado positivo. Então, se examina que o tiro, né, foi de uma arma abaixo de 1.620 joules. E a pessoa cortando o cano ali vai aumentar a potência. E quando a balística quando eu encontrar essa arma dele, a arma que ele cometeu o crime, haverá de ser feito o confronto balístico. E se constatará que não foi a arma dele, porque não vai testar positivo o confronto balístico. Então ele já serra o cano da cartucheira dele para aumentar a potência dos joules. Então aí fica em mais de 1.620 joules, já passa para o uso restrito ou proibido. Tá? Então, um agente altera as características da arma para, por exemplo, evitar que o exame de confronto balístico tenha resultado positivo. Então, pela redação legal, o delito se caracteriza, ainda que o agente não consiga enganar a autoridade, perito ou juiz. Tá bom? Trata-se de crime formal. Não precisa provar. O que é formal? Não precisa ele provar, né? Não precisa restar provado que ele cerrou o cano da arma para aumentar a potência, para que não haja ali o teste positivo do confronto, né, balístico, do confronto ali da arma, né? É crime formal. Simplesmente cortou, independe de resultado. Se ele vai ter proveito, se ele vai conseguir enganar ou não, ele vai responder, tá? Aí pela majorante do artigo 16. Se for de uso proibido, do parágrafo 2º, que vai se lascar, a pena vai para 4 a 12 anos. E se for de uso restrito, vai ser reclusão mais multa, né? Com a pena de 4 a 6 anos. De 3 a 6 anos, ok? Então vamos lá. A posse, a detenção, né? A posse, a detenção, fabrico ou emprego de artefato explosivo ou incendiário. Vamos lá. Posse, detenção, fabrico ou emprego de artefato explosivo ou incendiário. O artigo 16, parágrafo 2º, traz essa parágrafo 1º, né? Inciso 3º fala assim: nas mesmas penas incorre quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse tipo penal, por ser mais recente e com pena maior, torna inaplicável o artigo 253 do Código Penal no que se refere a artefatos explosivos. Então, é com pena maior, né? Torna inaplicável o artigo 253. Vai sempre aplicar o de maior pena. Então, ela vai afastar o artigo 253 do Código Penal para que haja a incidência, né, do artigo 16 da lei específica, né, o princípio da especialidade, do parágrafo 1º, inciso 3. Tá? Então, a pena é muito maior. Então, ok. O artigo 253 pune com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, se for de uso restrito, aí a pena já é reclusão de 3 anos a 6 anos. Se for de uso proibido, a pena mais multa, né? Mas se for de uso proibido, a pena é reclusão de, né, 4 anos a 12 anos, sem a previsão de multa, ok? Então, você percebe que o artigo 253, que refere-se a artefato explosivo, vai ficar afastado pelo princípio da especialidade, para se aplicar o crime de maior pena, tá bom? Então, o artigo 253 pune com detenção de 6 meses a 2 anos e multa quem fabrica, fornece, adquire, possui ou transporta, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Embora o novo tipo penal não mencione alguns verbos contidos no artigo 253, como, por exemplo, transportar ou adquirir, a verdade é que tais condutas estão abrangidas pelo verbo possuir, tá? Existente na Lei 10.826 de 2003. Então, a Lei 10.826 de 2003 incrimina também a posse ou transporte de artefato incendiário, como por exemplo de coquetel molotov. Como a lei não menciona substância, né, mas apenas artefato incendiário, a posse de álcool, evidentemente, não caracteriza o delito, tá? Como a lei, né? Então aqui a lei 10.826 de 2003 incrimina a posse ou transporte de artefato incendiário, como por exemplo coquetel molotov. Mas a lei não menciona substância, mas apenas artefato incendiário. A posse de álcool, né, por ser líquido, né, não pode ser considerada como substância, então evidentemente não caracteriza o delito, ok? Então a deflagração perigosa de fogo de artifício continua a configurar a contravenção penal descrita no artigo 28, parágrafo único da Lei das Contravenções Penais. Então, pessoal, a deflagração, né,
perigosa de fogo de artifício continua a configurar a contravenção penal descrito no artigo 28, parágrafo único da Lei das Contravenções Penais. Ok? Nós vamos passar, né, agora para o artigo 16, parágrafo 1º, vamos falar do inciso 4 no próximo vídeo.